Onde estará aquele meu padawan, ex-padawan, que se uniu ao lado negro da força? Ali está ele! Eu sou Darth Yael, o mais maligno Sith de toda a galáxia. Eu vou dominar a galáxia! Vai não! Eu, Darth Loss, é que vou dominar a galáxia. E aí, pessoal? Olá, pessoal! Tudo bem? Beleza? Estamos de volta com a parte 2 de Star Wars aqui do canal Coronel Pacífico. Rafael, vocês já conhecem, dono do canal também. Eu, Nicolas Steel, meu pseudônimo. Temos aqui o Afrânio, você já conhece do vídeo passado, e aqui é o homem que mais entende de Star Wars na galáxia. E aqui temos a mulher que entende mais de Star Wars em toda a galáxia, Daniele Salles. Apresente-se! Olá, meu nome é Daniele. Assim, a minha experiência com Star Wars é porque eu sempre gostei da saga. Eu assisti a primeira vez quando era criança e depois de muito tempo é que eu fui começar realmente a entender o que era o Star Wars. Então, assim, eu já assisti várias vezes, já acompanhei, já joguei alguns jogos, já li alguma coisa a respeito. Então, posso não saber tudo, mas eu... Ele está sendo modesto. Inclusive, ela já leu praticamente todos os livros do universo expandido, de acordo com você mesmo, não é, professor? Não sei isso. Então, pessoal, na primeira parte do nosso vídeo especial Star Wars, nós falamos sobre a trilogia nova, a trilogia que conta que é um prequel da saga mesmo original, que deu origem ao Star Wars. Ou seja, nós falamos sobre o começo até o final, a derrocada do Darth Vader. Que essa tá bem aqui, ó, que antes a gente não tinha pra mostrar, mas tá bem aqui nessa coleção. Que é a trilogia odiada por muitos e reverenciada por bastantes. Hoje nós vamos falar sobre a trilogia clássica, que vai ser... Se o primeiro episódio foi longo, espere por esse então, viu? Vamos lá, vamos assistir até o final, viu? Vamos assistir até o final. Que é uma preparação para o episódio 7, o Despertar da Força. Então, falando sobre o episódio 4, Uma Nova Esperança. A história do filme. A história do filme começa naquela nave, onde que vai uma princesinha, Leia, que ela vai e entrega, bota uma mensagem secreta no robozinho azul e branco, chamado R2-D2 ou R2-D2, e que manda para um planeta chamado Tatooine, para encontrar o Obi-Wan Kenobi, que ele deveria ser o responsável por resgatá-la, porque ela estava tendo problemas. Até então ninguém conhecia nem quem era Obi-Wan, ninguém sabia quem era esse planeta Tatooine, né? Ninguém sabia quem era R2-D2, que é o personagem mais fantástico do filme. Pra mim, se fosse pra você escolher um robô, qual que você queria? C3PO ou R2-D2? O R2. Ai, quem é que vai querer o C3PO, cara? Bicha, Ninguém Eu quer. vou fazer o seguinte, eu prefiro ser o R4 do episódio 1, que é vermelho também. Eu prefiro... Não, eu acho o C3PO, principalmente no segundo filme, Muito chato. mais chato do que o Jar Jar Binks. Que é aquela parte lá... Cara, o C3PO é chato em todos os filmes. Tanto que até eles desligam ele, né? No filme, ela tá falando tanto... Desligam ele. O C3PO é o alívio cômico, é aquele personagem que tá lá pra num momento de tensão ele dizer alguma coisa ridícula, engraçada, é o Jar Jar Binks do episódio 1. Só que no episódio 1 você tinha o C3PO e o Jar Jar Binks. Aí é... Mas se você parar pra pensar, o Jar Jar Binks já se destacou mais nesse. Claro, negativamente, né? O Negativamente. C3PO já ficou mais... Eu achei ele mais quieto. Agora, exatamente, porque já tinha o outro pra... Tava se destacando demais. Então, falando um pouco sobre isso, falando já dos androides, né, que eu acho interessante, é que a inteligência artificial dos androides de Star Wars é totalmente diferente do que a gente imagina ser inteligência artificial. Inclusive, você tem ali o R2-D2 que ele toma certas decisões que eu acho que nenhum robô já foi planejado para isso, com inteligência artificial, porque
até hoje os filmes retratam pra gente que existem 3 leis, né? Que robô não pode atacar humano, as leis de... Isaac Asimov. Pronto. E no Star Wars não é nem citado isso, e nem por isso eles... Entendeu? Os robôs atacam os humanos, né? Eles sempre atendem as ordens porque faz parte de uma programação. Isso. Mas assim, você não pode pensar... As leis do Asimov foram criadas aqui na Terra, né? E a Star uma Wars galáxia tão distante. exatamente. Então você tem... Vamos voltar pro filme, que a gente tá fugindo bastante. Você tem todo... você tem vários planetas que há conflitos entre planetas. E desde o primeiro filme, né? Ou seja, desde o episódio 1, que os androides são usados como força militar. Isso. Eu vou usar um androide aqui por quê? Porque eu não tenho gente suficiente para montar um exército para batalhar com vários planetas. Então, eu faço um robô que é produção em massa, muito mais fácil. Inclusive, uma das grandes decepções da minha vida, como eu disse, uma das primeiras... As primeiras vezes que eu assisti Star Wars, eu era criança, né? Então eu não entendia bolhufas daquilo, só achava bonitinhos os efeitos e pronto. As espadas de vez. Não, e depois que eu comecei a entender um pouco mais as coisas, que eu cresci e fui assistir, uma das grandes decepções da minha vida foi quando eu descobri que os Stormtroopers não eram robôs. Pois É verdade. Entendeu? Porque pra mim, quando eu era criança, era tudo robô ali, aquela coisa. Depois que eu descobri que eles não eram robôs, eu fiquei... Como assim, gente? A primeira vez que eu assisti Star Wars foi em Brasília, no antigo, finado e falido Cine Lara, que foi assistir a trilogia em um dia só. Eu tinha 9 anos. Imagine para uma criança de 9 anos assistir um filme, os 3 filmes de uma vez só, a trilogia clássica, essa bem aqui. Se um é 2 horas. Rapaz, eu não entendi nada. Eu tava achando chato pra caralho. E primeiramente, eu cheguei, o filme já tava acho que já tava na metade ou quase no final do A Nova Esperança, do episódio 4. E eu não entendi nada, eu só achei legal só quando destruíram aquela segunda Estrela da Morte no terceiro filme. Eu disse, rapaz, eu achei massa. Explodiu! Eu tinha 9 anos, eu disse, legal, tal, mas é a única coisa que eu realmente me lembro. Minha memória é muito boa, mas nessa parte eu me lembro. Aconteceu isso e tal. Mas depois eu achei tão chato. Mas aí depois eu fui assistir com mais a cabeça, mais idade, de meu Deus, que coisa excelente e tal. Legal. Me desculpa por isso, mas é verdade. Vamos voltar agora para o roteiro do filme, para a história, personagens que apareceram, que marcaram tal, que merecem grandes destaques. Vamos lá, quem quer começar aí? A Fran, vai lá, Não, Fran. Vamos lá. No primeiro filme, o Han Solo, pra mim, assim. Han Solo. Han Solo. Tá aí, agora eu vou lhe perguntar uma coisa. Quem foi que atirou primeiro? Tanto faz. Greedo ou Han Solo? Porque tem fãs que fazem uma Pois guerra por causa porque, disso. São os mesmos caras que são Bora xiitas. evitar os haters, Com gente. todos os... o cara é xiita, então ele vai ser xiita com tudo. Assim, Senhor dos Anéis, o cara é xiita. Entendeu? O Hobbit, o cara mudou porrada de coisa do Hobbit, o cara é xiita. Dani, vamos lá, fala do primeiro episódio, do episódio 4 no caso, Uma Nova Esperança. Bem, assim, eu acho que Uma Nova Esperança ele é uma introdução mesmo, geral daquilo tudo. Você vai conhecer os personagens, você vai ter aquela coisa dos que você vai gostar, dos que você não vai gostar. Eu acho que no começo tinha muito aquela coisa de que o Star Wars era um bang estrelar, assim, entendeu? E o Han Solo, eu acho que ele era muito carismático. O Harrison Ford sempre foi muito carismático. Com essa figura forte, com aquele cara descolado que vinha com aquela pistola de laser no bolso. Então, assim, eu acho que Uma Nova Esperança é legal porque apresenta todos eles, dá uma forma ali. O Luke ainda é aquele cara meio chatinho que fica o tempo todo se questionando tudo, por quê, quem eu sou. Então isso é meio chato no começo, mas depois você vai entendendo melhor e a coisa vai melhorando. Vai lá, Fer, qual é o teu personagem assim que tu gosta? Bom, assim? Eu senti muita falta nos 3 primeiros episódios do Han Solo, até porque o George Lucas devia botar ele em alguma pauta ali, porque o Han Solo é muito carismático, realmente. Quem não gosta do Han Solo, eu acho um pouco provável, só quem gosta do lado negro da força mesmo. Faz raiz. O Han Solo ele é muito carismático. O Luke também no primeiro filme eu não gostei. A gente tem ali decisões do R2-D2. Eu gostei muito do R2 e do Han Solo. Eles são os 2 personagens para mim primordiais naquele filme, até porque o R2 tomou decisões de
fugir lá Mas da... ele sempre toma, o R2 é assim. As decisões principais, mais importantes, ele sempre toma na hora certa, ele é entendeu? assim. Não querendo estragar como é que se diz, a visão que as pessoas têm de robô, mas dentro daquele robozinho, interpretando o robozinho, Tem um coração, né? Não, a gente sabe que tinha, mas mesmo assim. E pra mim, o personagem principal, assim, a minha visão do episódio 4, A Nova Esperança, o personagem pra mim que eu mais gostei foi o Obi-Wan Kenobi, porque ele tem aquela figura do mestre, de guiar o seu discípulo. Gandalf, o Merlin. Isso, como sempre tem que ter, né? Inclusive, isso faz uma alegoria com o filme do Rei Arthur. Isso. Porque o Merlin é quem entrega a espada para o Arthur, ou Gideon, que vocês quiserem chamar, dependendo da tradição. Pois bem, ele entrega o sábio de luz para o Luke. Use a força, Luke, use a força. Tanto que ele até se sacrifica, ou entra em comunhão com a força, quando ele enfrenta o Darth Vader naquela luta, que é memorável, né? Mas que para muitos é considerada uma das piores lutas coreografadas da história do cinema. Foi mesmo. Eu já não acho isso. Eu, como eu já analisei aquela luta várias vezes, é porque foi o seguinte: hoje em dia eles utilizam muitos movimentos circulares, que advêm principalmente de aplicações de Kung Fu. Naquela lá, pelo que eu pude perceber, eles utilizaram técnicas sim, mas eles utilizaram técnicas do Kendo, que são golpes mais rápidos e para frente, estocadas, e de esgrima. Principalmente tem uma parte em que ele fica fazendo um movimento que lembra muito os movimentos dos lutadores de esgrima. Então pra mim a luta foi legal. Não foi essas coisas assim como são hoje em dia. Vai comparar a luta por exemplo, a luta do episódio 3, A Vingança do Sith, com esse 4 vai ser... Não, você... Compara Conde Dooku com... Não, você... Também se você era o que estava vigorando na época. Se você pensar, por exemplo, compare, por exemplo, o Karate Kid, o primeiro lá com Rob Matthew, e o remake com Jaden Smith. Isso. Então, você vai ver que o ator que fez o Jaden Smith, ele sabe lutar. E o Ralph Macchio nunca aprendeu a dar um chute na vida. Entendeu? Ele fez 3 filmes do Karate Kid e nunca aprendeu a dar um chute. Inclusive... Então, assim, a mentalidade é diferente hoje em dia. A gente está falando de 1976, cara. Entendeu? Até as lutas coreografadas dos seriados Changeman, Jirai e tal eram melhores do que as lutas coreografadas de Star Wars. Porque os caras, ou já foi outra mentalidade. Os caras começaram a usar mais. E não tem como comparar. Os atores hoje em dia, eles se trancam 6 meses, 1 ano se preparando, fazendo exercício físico, treinando as coreografias. E naquele tempo era chegar, filmar e acabou. Então não tinha muita... Entendeu? Não tinha muita preparação. E também, naquela época... querendo ou não, hoje em dia a gente tem uma visão diferente, lógico. Mas pra eles era uma coisa assim muito jogada, era uma coisa que ninguém conhecia, ninguém tava dando tanta importância assim pra esse filme, as pessoas achavam que era um filme a mais e a maioria das pessoas não tava apostando que ia fazer tanto sucesso. Que nem todas as produtoras queriam aceitar, né, esse filme. Assim, depois que fez o sucesso, o estouro, né? Acabou tornando-se o que é hoje em dia. Agora vamos falar sobre algumas curiosidades do episódio 4, Uma Nova Esperança. Começando novamente pelo Afrânio, professor Afrânio. Ok, vamos lá. Assim, o filme ele teve 2 locações principais, que foi na Tunísia, no deserto, né, a locação de Tatooine. E em Londres o resto. Assim, a Batalha Estelar. Todas as coisas assim. E nesse filme não tinha CGI, então os cenários foram todos construídos. Então eles iam lá, construíram aquela aldeiazinha do Povo da Areia também. Toda aquela locação é locação real e aquilo ali existiu tudinho e tal. Inclusive tem até uma matéria mesmo, eles falando lá que até hoje estão de pé aquelas casinhas. E assim, acho que o Nicolas já falou no primeiro vídeo, teve uma tempestade de areia, logo no começo das filmagens, derrubou tudo e eles foram lá e tiveram que construir de novo. E o filme foi, assim, estourando o orçamento, estourou várias vezes e os bancos não queriam mais emprestar dinheiro. E o estúdio dizia, meu amigo, acaba com esse troço aí que a gente está perdendo dinheiro, isso vai ser o maior fracasso da história do cinema. E ele acreditou, né? E teve um cara no estúdio
que bancou a ideia dele e chegou pro estúdio e convenceu os caras a darem mais dinheiro, né, para ele terminar o filme. Até que chegou um dia que os caras disseram, não, você vai ter que terminar agora ou então a gente cancela essa porcaria todinha. E ele tinha, assim, já estava na série de corte, né, na série de montagem do filme. E a primeira, isso é até engraçado, ele contratou os caras para fazer a montagem, né, o cara fez a primeira montagem, o primeiro corte do filme, ficou uma porcaria. E ele chegou, meu amigo, isso não tá bom, não tá legal. Aí o cara disse, mas você é o diretor, eu sou O editor. o editor e eu vou editar do jeito que eu achar certo. Aí ele olhou, tá bom, então você tá demitido, vou contratar outro cara. E chamou outros caras, foi lá na Industrial Light Magic, a empresa dele de efeitos especiais que ele tinha fundado antes do filme, né? E esse foi praticamente o primeiro filme que a empresa trabalhou. E assim, os caras eram tudo hippie, né? Naquela época, aquela coisa paz e amor e tal, tudo relaxado, fazendo as coisas assim no tempo deles e tal, e o estúdio cobrando, querendo que eles corressem. Assim, praticamente eles fizeram os efeitos especiais a toque de caixa e ele teve que contratar mais gente, foi Deus nos acuda. Engraçado que todos esses problemas que acontecem, sempre grandes obras passam por isso. Por exemplo, O Exorcista, foi um filme do William Friedkin, passou por vários problemas porque gente não queria fazer essas coisas. Poderoso Chefão, também, Francis Ford Coppola, ele teve que botar a cara a pau para botar. E não foi diferente com Star Wars também, Uma Nova Esperança. O filme foi lançado em 25 de maio de 1977 nos Estados Unidos, e aqui no Brasil em novembro apenas, para vocês verem. Era uma outra realidade, o mundo era diferente e as coisas demoravam pra caramba para chegar aqui. Então só para esse filme mesmo, foram 4 roteiros. Então não foi uma coisinha feita de uma hora para outra, então ele demorou. Não, de 73 até 76, 3 anos aí de desenvolvimento da história. E assim, só de produção criativa. Quando ele terminou esse filme, ele não sabia que o Luke Skywalker e a Leia eram irmãos. Ele não sabia que o Darth Vader era pai do Luke. Nada disso existia ainda. Só quando ele começou a escrever o roteiro do Império Contra-Ataca? Império Contra-Ataca foi que ele começou a definir melhor essas coisas, né? E também pensar no que tinha acontecido antes com esse personagem, porque ele até agora ele tinha pensado nada do que tinha acontecido antes. Falando no Império Contra-Ataca, vamos falar agora sobre o episódio 5, Império Contra-Ataca. Antes da gente passar para falar sobre mesmo o episódio 5 em si, tem umas 2 curiosidades que eu gostaria de falar antes. Então, a primeira é que se você gosta de easter eggs ou alguma coisa do tipo, em todos os filmes, não somente... Claro que começou no episódio 4, que foi o primeiro. Mas em todos os filmes tem algumas frases que são marcantes. Aquele gritinhozinho, que é um gritinho que sempre aparece em todos os filmes quando alguém morre. Pode procurar aqui. Um grito meio desgraçado. E o segundo é... o cuscuz. De novo, gente. Então, e a outra é uma frase que é muito marcante, que em todos os filmes ela está presente, que é I have a bad feeling about this. Ou eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Pode procurar, que todos os filmes ele fala, mas... Very bad feeling about this. I got a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. But I have a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. I've got a bad feeling about this. Oh, I have a bad feeling about this. E, sim, foi inspirado no cinema japonês. E, querendo ou não, ele tipo deu um revés e a produção japonesa se inspiraram no Star Wars também. Eu vou falar de uma das aqui que eu sempre falo, que eu sempre vejo, que toda vez que eu assisto eu percebo, que é Jaspion. Que foi falado no canal da... Não, vídeo da Manchete. Foi brevemente, mas nesse seguinte, no primeiro episódio do Jaspion tem uma cena em que eles vão para um planeta e que eles estão num bar nesse planeta e que aparece várias coisas, vários ETs, várias coisas do tipo, e de que ele tá junto com nesse episódio ele tá junto com a Anri, que é um androide. Essa parte lembra muito a parte em que o Luke
vai junto com o Obi-Wan Kenobi num bar, e que eles vão e eles encontram o Han Solo. Lembra demais, porque até o jogo de câmera, aquela música lá do pessoal tomando, até a parte em que a garçonete chega para o Jasper e pergunta: o que você vai querer? Ela olha pro cara, o cara tá passando assim, tipo, mesmo que ele vai, toma e diz, que é uma porcaria que ele tava tomando. Somente isso. Episódio 5 agora. Episódio 5 é a continuação do episódio 4 mesmo. Nossa. Na época não era chamado de episódio 5 mesmo, porque não sabia que eles iriam fazer um prequel, né, no caso. Então seria continuação, seria Star Wars, ou Guerra nas Estrelas, o Império Contra-Ataca. Esse pra mim é o melhor filme de todos. Sinto muito se você não acha. O episódio 5 pra mim é o melhor filme, porque teve as grandes revelações, as batalhas melhoraram consideravelmente. Aquela batalha do Luke Skywalker contra o Darth Vader, de que o Darth Vader corta o braço, corta a mão dele no caso, né? O detalhe é sempre no segundo, né, que tu falou, né? Não sei se eles vão fazer agora. Mas assim, ele corta o braço dele, a mão dele, faz a revelação. A luta já é bem mais empolgante também. E de que tem aquela grandiosa cena de que ele está lá pendurado no negócio e aparece o Darth Vader fala: quem foi que matou seu pai? Diz: você matou meu pai. Não, eu sou seu pai. No, Luke, ele fala mais ou menos desse jeito. E outras cenas totalmente marcantes também, como por exemplo na hora em que o Han Solo é capturado e que ele vai ser colocado em, como é o nome mesmo, do Carbonita. Carbonita ou Carbonite também. De que ele vai ser congelado, né? Aí de que a Leia chega para ele e fala: vamos interpretar agora. Não? Não, sem interpretações. O marido dela não deixa. Mas como é que fala? Ela chega para ele e fala: eu te amo. No roteiro ela para ele dizer: eu te amo também. O que ele fala? Eu sei. Eu já sabia. Ele fala: I know. Ele diz: I love you. I know. E cara, aquilo ali, totalmente sem vergonha. Não, isso aí foi uma improvisação Foi improviso. Foi muito legal, por sinal. Foi. Tanto que fizeram no terceiro filme, em que ele fala: eu te amo, e ela pega e fala com a cara maior sem vergonha do mundo: eu sei. Na parte que teve aquela batalha contra os Ewoks. Mas agora o foco é o episódio 5. Vamos lá? O legal é que no episódio 5 ele começa, o Luke ele entra no exército rebelde, né? A partir daí a gente já vê os rebeldes contra o Império, com aquelas roupinhas laranja que o Nicolas adora, né? O Nicolas adora, adora o laranja, sabe? A cor laranja. Então, não. é bastante interessante. Eu não me recordo muito do 5, mas eu acho que o Han Solo salva o Luke na neve, não salva no quinto? Salva. Que ele encontra um monstro. Não, esse é no terceiro. Esse é no terceiro. Não, cara. Não, o Luke nem aparece no episódio terceiro. 5, Império E Contra-Ataque. tem aqueles bichos grandões. Eu vou já falar sobre isso. Continue aí. Então tem também uma curiosidade nessa cena, vi aí, que eu não. Então, eu achei bastante interessante esse filme por esse começo também. Sabe? É aí onde chega aquela pergunta, né? Que o pessoal sempre compara o pai e o filho, né? O Anakin, ele conseguiu, né, derrotar aí os Jedi. Claro, teve ajuda lá do pessoal, e o Luke simplesmente só destruiu lá a Estrela da Morte. Claro, ele usou a força e tudo, conseguiu passar um tiro lá naquele buraco com espessura lá de 5 metros, né? Ela teve lá... 5 feet, eu acho. Era 5 feet, 5 pés. 5 pés. Quase isso. Então, tem aquela conversa: eu sou melhor que meu filho, aí o filho... né? Eu já vi, teve até umas charges que eu fui o melhor piloto de pódio, você... Né? Nada. Eu destruí a Estrela da Morte. É verdade. Outra coisa bem interessante também que temos que falar do episódio 5 é que nesse episódio 5, em que aparece pela primeira vez, esse rapazinho vem aqui, Yoda, que ele não havia aparecido no episódio 4, né? De que ele não teria que completar o seu treinamento, né? Então ele foi para lá para terminar o seu treinamento, que ele havia começado com o Obi-Wan Kenobi, que havia falecido, ou unidos com a força, porque ele aparece em todos os outros filmes também como um espectro, de que ele foi lá para completar o seu treinamento e ele iria achar: eu vim aqui atrás do mestre.
enquanto aquele Um velho doido, né? aquela coisinha pequenininha, baixinhazinha e tal, ele acha que não mexe coisa nenhuma, ele acha que... Pequenininha, baixinha não, ele encontrou um bichinho pequenininho. Verde. Pequenininho, baixinho é outra coisa. Não fala mal dos baixinhos, por favor. procurando o link, ó. E continuando o episódio 5. Você que fugiu a ideia depois dessa, né? Ah, eu fiquei caçando o meio agora. Pequenininho, baixinho, não era, ele não era baixinho, ele era um... Uma criaturinha pequena. Com as orelhonas É. verdes se fazendo de doido. Ele era um Continua, Nil. doente. Eu esqueci. É verdade. Essa parte do treinamento do Luke, né, no quinto filme, eu acho que é uma coisa bem decisiva, é quando ele começa a entender realmente o que é a força, porque até então eu acho que era uma coisa que estava meio solta, né, ninguém tinha demonstrado ainda o que era a força e tudo. E o Yoda é um personagem também que é muito carismático, que não tinha aparecido ainda. Ele, apesar de que na época os recursos eram muito limitados, né? E às vezes era até engraçado você ver aquelas cenas dele carregando aquele negocinho nas costas, era um negócio bem engraçado, mas assim... Interpretar com um boneco, né? Interpretar com um bonequinho pendurado nas costas, tem uma mochila, né, hoje em dia, que é daquele jeito, um Yoda, assim, eu acho aquela mochila sensacional. Então, assim, tem essa coisa das revelações, do grande momento dos filmes, eu acho que nada depois que o Darth Vader revelou que era o pai do Luke foi tão impactante, mesmo nos filmes posteriores. Eu acho que é uma das maiores cenas clássicas do cinema até hoje. Como ele falou o pessoal comparar o Anakin com o Luke, mas o Anakin ele foi, desde criança ele foi levado lá para a escola, Academia Jedi, e foi treinado, entendeu? Então, quando ele aparece como Padawan, né, no segundo filme, no Ataque dos Clones, o cara já tinha uns 10 anos de treinamento, meu amigo, ali. E o Luke saiu do deserto, pegou o sabre de luz e teve aquela bolinhazinha lá e tal, de repente o cara tava... Um monstro. Não, você tem que destruir, tem que usar a força para destruir a Estrela da Morte. Entendeu? Não dá para comparar. Mas não dá para comparar assim. Quando ele vai quando ele tá no planeta gelado lá, que eu não lembro o nome daquele planeta, e ele é atacado pelo monstro, né? Ele ainda não tinha. Ele saiu do coisa, saiu do Nova Esperança, e os rebeldes começaram a fugir. Então você não passou muito tempo ali de um filme para o outro, mas você pode notar uma coisa. No começo do segundo filme, você vê que o Han Solo, o Chewbacca e o Luke são amigos. Você nota que o Han, ele sai de noite naquele planeta gelado, arriscando a vida dele para salvar o cara, entendeu? Que no primeiro filme ele jamais teria feito isso. E ele estava até demonstrando uma imagem de interesseiro, que ele só queria o dinheiro, né? E no segundo filme não, ele arrisca a própria vida. Quando o Luke chega, o tio, e dá um abraço no Luke, entendeu? Então, criou-se, entre um filme e outro, criou-se um vínculo de amizade que é explorado nos romances que foram lançados entre esses dois. Existem, que eu me lembro, 3 livros que são as crônicas do Han Solo, que mostra... Tem livros que mostram ele antes do A Nova Esperança, né, mostrando como ele chegou a ser aquele contrabandista, né, e tem histórias entre a Nova Esperança e o Império Contra-Ataque. Isso é que é o legal do Star Wars, é que sempre tem essas histórias intercalando os filmes. Isso aí foi a esperteza do George Lucas, porque tem uma coisa muito ampla, é um universo muito amplo, né? São muitas os fãs histórias. São curiosos, querem saber como chegar a esse ponto. Tem uma coisa muito interessante no episódio 5º, né? Que eles colocaram um novo personagem que foi importante demais para os outros filmes, que foi o Lando Calrissian, que era o antigo dono da Millennium Falcon, que é uma das maiores, melhores e mais brutais, impactantes naves da galáxia, né? De que ele havia perdido essa nave por Han Solo. É um jogo, acho que foi uma aposta. É um jogo de baralho. Isso, de que ele perdeu, né? De que inclusive essa história anterior do Han Solo
conhecendo o Chewbacca antes de ter a Millennium Falcon vai ser explorada nos filmes posteriores que vão ser feitos ainda, ou seja, tem muita coisa do Star Wars ainda para vir pela frente, não somente a linha mesmo, essa aqui vai ter ainda. E eu gostei muito do Lando, no começo ele é altamente otário, ele é aquele cara, tal, ele é o cara mó... Ele é o galanteador. Eles, né? Ele é galanteador, ele tenta ficar com a Leia. Tem coisa mais otário que isso, Eu entregar a achei ele própria um amiga. babaca, cara. É assim. Mas depois ele vê que ele fez errado. Ele não entregou, ele foi meio que forçado, né? Porque o Darth Vader tava lá, ó, se tu não me entregar, Claro. eu vou tomar isso aqui, vou te matar e vou pegar de qualquer jeito. Então, Mas ele se redimiu, claro. Ele acabou, pegou, ele foi resgatar o Luke que tava lá quase caído lá no chão lá. É Caindo no verdade. chão, ele tava caindo, era do planeta praticamente, que ele tava dentro pendurado daquele naquele monstro lá. Né? Isso. Ah, assim, lá. Isso, na parte em que depois que ele já tinha Isso, perdido tipo o uma braço pena, né? já e tal. Então ele se redimiu, o Lando é legal. Tanto que inclusive tem uma cena recente agora de que em um programa de auditórios aparece o J.J. Abrams e aparece o ator que fez o Lando, ele tá na arquibancada e até ele fala lá, eu tenho uma ideia de o que fazer com esses novos filmes, esses 3 novos filmes. Ele falando com aquela cara bem safada e a voz bem... Lando Calrissian, passando pela galáxia, fazendo amor com todas, somente isso. Essa era a ideia do cara para os 3 filmes, é o Lando, planeta e planeta, ficando com todas as mulheres. Eu achei muito legal essa Conheço parte. algumas pessoas parecidas com o Lando. Aí, Quem então, sabe você não tá assistindo, se parece. não pode ser você. Eu acho que isso vai ser editado. Não, eu não tiro nem se me pagar. Uma coisa que muita gente não sabe, mas se você assistiu o primeiro filme e assistiu o segundo, você vai notar que o ator principal, Luke Skywalker, a aparência do Luke do primeiro filme para o segundo é bem diferente, porque o ator em 77, no ano que o filme foi lançado, né, a Nova Esperança foi lançado, ele sofreu um acidente grave de carro e teve uma desfiguração no rosto, então ele sofreu algumas cirurgias plásticas, mas você nota que o rosto dele tá diferente. Bem surrado. Então esse foi um dos motivos do ataque que o Luke sofre logo no começo do filme. Dele levar uma surra, né? Ele levar aquela lapada na cara, né? Que é pra justificar a aparência diferente, as desfigurações. Não, Mark Hamill, o ator Isso. principal. E assim, outra coisa é que o Mark Hamill, ao contrário de alguns atores do Star Wars, né? Ele assim, Star Wars pra ele foi uma via crucis, né? Ele não gostava, né? E eu acho que ele continua não gostando. E ninguém sabe o que é que vai acontecer com ele no próximo filme. Assim como o ator que fez o Obi-Wan Kenobi clássico, aquele velho também. Mas ele dizia, eu odeio isso e tal. odeio Star Wars. Foi indicado a 2 Oscars pelo Star Wars. Entendeu? Ele ganhava quanto? Ele ganhou um caixa de quanto? Ele foi um dos atores Uns mais 10 bem mil pagos. dólares, não foi, não? Foi mais bem pagos. Um dos mais bem pagos. Porque ele era o ator para dar seriedade, para dar seriedade ao filme e tal. E tem também o cara que faz a voz, porque o Darth Vader ele foi interpretado por 3, né? Um aparência, o outro o rosto, né? E esse cara a voz. E ele pediu pro nome dele ser tirado dos créditos do primeiro filme. Aí quando o filme estourou, ele apareceu dizendo pra todo mundo, ó, a voz é minha. Fui eu que não tenho a voz lá do Darth Vader. Ele apareceu num episódio do Big Bang Theory há pouco tempo atrás. Sim, eu assisti também. Foi E esse que aí. o Sheldon chega dele. Você sabe que eu fiz outros papéis, não fez? Mas você não liga, né? Eu acho que eu vi também. Bem legal, bem legal. Certo? Então, o episódio 5 foi bem marcante. Uma curiosidade que eu lembrei agora que eu vi há pouco tempo foi de que é da Disney, os atuais filmes do Star Wars. E os produtores dos filmes da Disney, principalmente dos filmes de super-heróis, são muito fanáticos por essa franquia do Star Wars. Então, tem algumas ligações. Se vocês perceberem bem, em todos os filmes, principalmente o segundo filme de algum herói, por exemplo, o Homem de Ferro 2, Thor 2, sempre vai ter alguma cena de que ou ele vai machucar o braço ou que ele vai perder o braço. Eu lembrei da cena do Thor 2,
em que ele perde o braço, que é uma clara homenagem, porque no segundo filme da franquia, o personagem principal perde o braço. Como foi feito na luta dele contra o Darth Vader. Certo, para finalmente encerrar o Império Contra-Ataca, foi nessa época, assim, antes do filme ser lançado, claro, depois do Nova Esperança, quando o George Lucas sentou para escrever o primeiro draft, o primeiro roteiro do próximo filme, ele não fez, então ele pediu outra pessoa para fazer, e essa outra pessoa fez, e ele não gostou do roteiro, assim, das ideias, porque não tinha ligação, e nesse roteiro, primeiro roteiro, assim, o Luke e Leia não eram irmãos, e nem o Luke era filho do Vader. Isso só foi aparecer nos roteiros seguintes. Então chegou um momento em que os roteiros foram sendo reescritos, e o Lucas definiu que Vader era o pai do Luke, mas ele ainda não tinha definido que o Luke e a Leia eram irmãos. Mas ele definiu isso, que o Vader era o pai do Luke Skywalker, e que o Darth Vader era o aprendiz do Palpatine, que inclusive foi, se não me engano, é nesse filme que o Palpatine aparece. Aparece no caso, mas como na primeira vez... É como um holograma, mas você dá pra ver ele já todo deformado, já... entendeu? Na segunda versão, né? Porque na primeira versão era tipo uma mulher que fazia esse papel, que fazia a voz do outro cara. Aí no terceiro filme já foi o ator mesmo, em si. Exato. A primeira ideia do Lucas era que o Império Contra-Ataca seria o segundo filme de uma trilogia. Então seria o primeiro filme Star Wars, Nova Esperança, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Parte 1, 2 e 3. Quando ele definiu isso, que o Vader era o pai do Luke, então ele pensou, opa, peraí, eu tenho que contar a história do Vader. Então ele mudou para a parte 4, 5 e 6. Tanto é que o Império Contra-Ataca foi lançado em 1980, não, em 81, como eu falei errado, né? 80 foi lançado o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi em 83 e não em 81, como eu tinha dito antes. E agora vocês, Então, agora continuando, vamos avançar agora para o último, cronologicamente falando, né? Cronologicamente falando. Porque foi o terceiro, né, na realidade. É importante falar que, assim, George Lucas ter decidido contar a história do Darth Vader também vem muito da questão de que no primeiro filme ele jogou todas as fichas dele, ele não foi pago para fazer, ele ia receber só em cima de propaganda. Não, é porque assim, né? Os caras ofereceram 10 mil, acho que foi 10 mil dólares. O orçamento não, 100 mil dólares eu acho. O orçamento do primeiro filme foi 11 milhões de dólares. E era um orçamento gigantesco para a época, né? Então assim, era uma coisa que ninguém sabia se ia dar certo. Então quando lançaram o filme que a coisa explodiu, que fez sucesso e tudo, aí sim que ele pôde pensar em fazer a coisa bem feita do jeito que ele fez, né? Criar todo aquele universo que antes talvez, se ele tivesse já imaginado isso num primeiro momento, talvez não tivesse dado tão certo. No quinto filme também aparece o Boba Fett, né? Mas a grande participação mesmo dele principal é no sexto filme, de que ele vai acontecer agora. Vamos passar pro sexto filme? Ou seja, episódio 6... Eu pensei que a gente já tava. Retorno de Jedi. Não tava. Não falamos nada ainda do Retorno de Jedi. Então, Retorno de Jedi. A história você já sabe. Se não sabem, vão assistir. Porque vamos dar spoiler aqui não. Quer dizer, estamos dando spoiler pra porra, né? Mas, pô, spoiler do filme de 77, de 80 e de 83. Se você não sabe que o Darth Vader é pai do Luke. Sinto muito. Se você não assistiu até agora, se você é, sei lá... Você tava debaixo de uma pedra. Eu só lhe digo uma coisa, se você tá assistindo nossos vídeos pra não assistir os filmes e assistir o sétimo, você está muito enganado. Assim, tá criando só uma bagunça na tua cabeça. É verdade. E assim, se você for assistir agora, né, assista episódio 4, 5 e 6 primeiro e depois 1, 2 e 3, porque... Isso aí gerou uma discussão. Você estraga a surpresa de que o Darth Vader é pai do Luke. Yes. Essa aí foi legal, né? Essa surpresa aí que tu estragou. Então, episódio 6, pessoal. Episódio 6, vamos destacar várias coisas. Porque o Imperador Palpatine, ele aparece
no episódio 5, mas como holograma, né? Agora nesse episódio 6 ele já aparece mesmo, no final do filme já. Mas, ou seja, no começo do filme é a continuação de que o Han Solo ainda está congelado em Carbonite, ou Carbonita, como vocês quiserem chamar, de que ele vai ser descongelado, e aparece o Jabba the Hutt, o Rafael tá quase o Jabba aí de gol, Jabba. e que tem aquela cena de que a Leia, ela está com aquele biquinizinho dourado, né, de que os nerds de plantão gostam bastante, né? Inclusive as mulheres gostam de se fantasiar também daquele jeito e eu acho bem legal. E que a Disney quer remover completamente. Foi mesmo, gerou. Ele está removendo todos os brinquedos e todo o material que faça menção à Leia de escrava. Detalhe, É porque assim. Não é bem, deve estar muito caro. Ela viu? não estava de biquíni para ser sensual, ela era um escravo sexual do Jabba, assim, sexual, né? Porque. Aquele jeito. É. Não sei nem como é que ele conseguia se reproduzir, né? Porque ele aparece num fio dele. Ele é um verme gigante, gente. Vocês querem que ele se reproduza como? Não, mas assim, ele não é o pai do Jar Jar, não. Cala a boca! Cala a boca! Olha, eu sei o que é falando, né? Tem, assim, foram lançados vários produtos de Star Wars, e entre eles um jogo de RPG que é clássico e agora foi lançado outro. Mas no jogo de RPG antigo, Tatooine tem 3 raças principais. A raça dos humanos, o povo da areia, né? E os Hutt. Os Hutts. Exatamente. Então, ele não é só um, não é único. Então, ele é parte de uma raça. Tanto que ainda bem que só aparece aquela desgraça. No episódio 1 aparece mais de um também, né? Aquele, aí corta a cabeça do cara e dá uma cuspida no negócio. Interessante também porque aparece a continuação do treinamento do Luke, que ele volta para continuar o treinamento dele com o Yoda. E o Yoda morre. Coitado, morre. Morre não. Ele comunga com a força, né, e tal. É no episódio 5 em que ele vai para a caverna, destrói... Não. Ou é nesse episódio? É no episódio 4, eu acho. No episódio 4 não. Ou no 5. Não é no 5, é. Então no episódio 6 ele já está mais avançado no domínio da força, tal, tanto que ele consegue mover aqueles grandes objetos, como fazia o Yoda. O Yoda tem seu fim, né? Vá com os deuses e com a força. E que eu acho interessante, que muita gente não gosta, mas eu gosto, é da participação de uns bichinhos pequenos, uns ursinhos carinhosos da floresta, os Ewoks. Ewoks. Ou seja, inclusive tem um episódio do How I Met Your Mother que fala só sobre Ewoks, procurem depois. Inclusive, o único filme que foi feito spin-off de Star Wars até hoje, né, que é a Caravana da Coragem, é sobre os Ewoks. Que ele fala que eu acho interessante, tá? Uma comunidade tribal, tal, que se une. Você pensa que eles são fraquinhos, são frágeis, mas eles dão um pau em qualquer raça da galáxia. Aí, prefere quem? Os Ewoks ou os Gungans? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois, meu. Então pronto, os Hutt ou os Wookiees? Os Wookiees. Então pronto. Então eu gosto, uma raça peluda. Piada do Lando. Piada do Lando. Os Hutt não são peludos, porra. Eu prefere vermes gosmentos, tá? Então, os Ewoks, eles ajudam bastante. Eles são aquela caravana que ajuda os rebeldes a destruir e tal. Obviamente eles são uma comunidade tribal e de que não tem um poder de fogo tão grande quanto o Império. Mas eles têm uma grande participação. Eles não têm poder de fogo nenhum, cara. Eles amam ser pedra, né? Eles são... E ganha mais do que os Gungans que trabalham com aquelas bolas lá, aquelas bolas de energia. Eles adoram ser 3PO, né? Eles idolatravam ele como um deus. O deus dourado. Tão bonitinho. E o Luke deu uma forcinha pra ele, né? Usando a força. A ideia inicial do George Lucas era que aquela lua fosse habitada por Wookiees. Mas eu acho que ele não ia encontrar pessoas altas suficientes para fazer, né? Então ele preferiu ir na base do anão, né? Não era mais fácil. Galera, olha esse processo. É verdade. Haters. It's true. É verdade. Já não tinha um anão dentro do R2-D2. Os Yorks são todos anões.
Todos. Inspirados nos pigmeus das florestas É o africanas. filme que mais teve no elenco anões, né? Talvez, eu não sei. Teve aquele também, o Fantástico Fábrica de Chocolate, que teve aqueles Lumpa-Lumpas também. Umpa-Lumpas. Sim, a outra curiosidade é que originalmente o Retorno de Jedi deveria se chamar A Vingança do Jedi. Chegaram até a produzir os pôsteres com esse nome, A Vingança do Jedi. Só que já na reta final, praticamente poucos meses antes de lançar, o George Lucas chegou à conclusão de que o Jedi ele não se vinga. Pois é. Então, se ele tivesse vingança, ele Isso é estaria coisa de si. seduzido com a emoção. Exatamente. Então ele trocou para o Retorno de Jedi, que faz muito mais sentido. Né? É assim, eles ofereceram a direção para várias pessoas. Ninguém quis. Ninguém quis. Assim. Ninguém quer, né? Os caras mais famosos da época, os caras não quiseram, né? Ou estavam com medo de fazer besteira, ou estavam com medo de se envolver com porque assim, o primeiro e o segundo filme marcaram muito, mas o terceiro filme as pessoas não estavam esperando tanta coisa. O terceiro filme ele já foi numa época que Star Wars já era aquela coisa, de novo, mais um mês, já não era novidade. E assim, eu acho que quando a trilogia voltou com essa trilogia, parte 1, 2 e 3, a coisa explodiu de novo e virou o que virou hoje. Mas na época, em 1983, né, eu acho que Star Wars já estava saturado, as pessoas já estavam saturadas um pouquinho. Então, Palavra de quem viveu isso, né? O Retorno de Jedi não era assim, não tinha tanta expectativa e assim, pra mim o segundo filme foi o melhor, entendeu? Também, pra mim também. E o terceiro filme, ele decepcionou algumas pessoas, outras não, entendeu? Algumas pessoas acharam os Ewoks bestas demais. Passado. Mas a raça do Jar Jar ganhou depois, né? Então, assim, os Gungans, né? Fizeram as pessoas, a memória seletiva, né? Fizeram as pessoas esquecer um pouquinho os Ewoks. É importante também lembrar daquela cena que o Yoda confirma que o Vader é o pai do Luke. Pra que não ficasse nenhuma dúvida, até porque ele já tinha pensado nos outros filmes, né? E já sabia que ele ia fazer. Então, como sempre tem aquelas pessoas que ficam, mas será que é isso mesmo? Será que o Jon Snow morreu? Teorias, né? Então sempre, aí ele colocou essa cena mais pra afirmar que realmente o Darth Vader era o pai do Luke, porque ele ia contar a história depois, né? Outra coisa é que em uma das várias versões do script tem um diálogo que o Obi-Wan explica como que é a separação do Luke e da Leia. Só que aí, como ia ter os outros filmes, acabou que isso aí não entrou porque isso já ia ser explicado depois. Só é revelado mesmo que havia mais um Skywalker somente no final, né? É interessante falar também, porque você falou, tinha gente que não estava querendo gravar, né, o terceiro filme da trilogia, porque tem aquela velha também. Será que já que naquela época você pensava que o terceiro filme é sempre pior? Tem aquela maldição, né? É verdade. Algumas informações extras sobre Star Wars, né, que eu acho bem legal. Por exemplo, Jedaísmo. Jedaísmo é uma religião Jedi, que eles acreditam na força, que a força está presente em todo o ambiente, que comunga com o cosmos e que você faz parte dela também. E é uma religião verdadeira, os adeptos se levam bem a sério, inclusive alguns deles se vestem como os Jedi também. E é muito legal, tá? Ela tá na lista de uma das religiões mais novas e mais relevantes. Não sei como é que faz para entrar, quero ser Jedi, vou fazer o que? Como é que eu vou entrar e tal? Eu acho que tem no Rio de Janeiro aqui, mas... Dizem que para você ser Jedi, você fazer parte dessa religião, você tem que assistir 16 vezes cada filme da trilogia clássica. Eu pensei que eles mediam os midi-chlorians. Não pode medir midi-chlorian, porque midi-chlorian é da trilogia 9 e eles odeiam. Então não pode, é uma abominação para ele. Essa parte é abominação, só presta essa. Você tem que assistir 16 vezes cada filme em sequência
para poder ser aceito. Não sei se isso é verdade, mas não sei. Vale a pena. Quem quiser pesquisar mais jedaísmo, fique à vontade e bote para a gente nos comentários. Pra gente finalizar o episódio 6, né, falamos sobre o final, de que acontece a grande reviravolta, de que o Luke é capturado e que ele vai lá para o QG onde está o Imperador. Ele quis ser capturado, né? É, claro, né? Aí ele foi enfrentar o Darth Vader, né? Acabou pegando uma lapada, se arrombou mesmo. E de que o Darth Vader iria destruir ele. No caso, seria o próprio Imperador, né? Que começou a jogar vários raios, trovões. Isso, aí você tem aquela referência do terceiro episódio, né? É. Que é justamente o contrário. É. Que ele se intromete no meio. Dessa vez ele faz o contrário. Ele pega o Imperador e joga ele naquela turbina lá. E acaba morrendo, né? Acaba se redimindo por todos os males que ele havia feito. E de que nos novos trailers até aparece lá a máscara dele queimada, né? De que ele é queimado no funeral pelos Ewoks, justamente com os outros pessoal. E de que termina ele trazendo paz lá à galáxia. Não. Na verdade, sendo um início para um novo começo, né? Que nós vamos ver agora nos próximos filmes. Alguma referência, alguma informação mais do episódio 6, o Retorno de Jedi, que a gente esqueceu? Com certeza vamos esquecer alguma coisa que vocês vão falar novamente. Tem a destruição da segunda estrela. Quem é que destrói? É o Lando? É o Lando que destrói. É o Lando que destrói a segunda estrela da morte. O que é que não se faz pra pegar as menininhas da galáxia, né? O Lando é massa. Até o Lando. O Lando destruiu a segunda estrela da morte. Será que ele vai estar presente nessa? Agora eu me lembrei, foi daí que eu me lembrei que... Lembrou que a primeira vez que eu assisti a trilogia, foi a única parte que eu realmente lembrava. É aí que tu gostou, né? Inspiração. Ele, rapaz, eu adorei esse Lando. Ele falou, criancinha, 9 anos de idade, ele era fã do Lando. É igual ele. Gente, ele só quer ser igual, não quer dizer que ele é igual, tá? O Lando é legal. O Lando é legal. Tomara que ele apareça, né? Algumas coisas assim também. Pois é. Então se você gosta do Lando, você tem 9 anos de idade e gosta do Lando, comenta aí embaixo. Tome cuidado, por favor. Assim, mas assim, você vê as referências, as semelhanças e essas semelhanças de detalhes em Revenge of the Sith. O cara vai lá e o Anakin protege o Imperador e depois ele vai lá e para proteger o filho, né? O filho dele. Porque assim, se você pensar, né, o Anakin era mal. Por ser um Sith, uma das explicações que dizem para você não ser consumido pelo lado negro da força é que um Sith tem sempre que estar fazendo maldade, tem sempre que estar matando gente. Então você vê que ao longo dos filmes o Darth Vader mata várias pessoas, ele tortura, ele manda torturar a Leia, ele mata o Ele matou uma pessoa através do vídeo, não foi? Ele era um general do Império. Ele matou através do vídeo, né? Utilizando a força, ele enfocou o cara. Quebrou o pescoço. Tem um dos livros do Universo Expandido em que um dos grandes generais, ele reclama justamente disso. O Vader chegava lá e matou vários grandes generais, né? E de repente, quando o Imperador morre, e ele morre também, né? Ficou só os piores. Só os piores. Então o cara não era tão mal assim. Porque os bons já estavam todos mal. Já tava pensando, vou matar. Mas ele nunca foi mal, bichinho. Ele foi mal compreendido. Então, pessoal, Star Wars é muito grande pra gente falar. A gente falou só basicamente dos filmes. Tem livros, animes, desenhos, jogos, até dizer chega, e que a gente iria demorar muito. Talvez a gente grave ou um podcast ou um outro vídeo mais pra frente que fala sobre outras coisas extras que a gente deixou de lá, por exemplo, falar sobre os melhores jogos, falar sobre os melhores quadrinhos, esse tipo de coisa que vocês acompanham. A gente basicamente se focou mesmo no filme. Vamos também fazer um review do episódio 7. Inclusive a gente já convida os convidados aqui publicamente. Isso. E de que também eles irão fazer uma palestra em um evento aqui na cidade de Parnaíba chamado Banzai, de que eles vão dar essa palestra falando sobre justamente Star Wars. Então, alguém gostaria de falar alguma coisa, dar algum recado, mandar um abraço, como diz na televisão? Agora é a hora. Não, então eu agradeço o convite. Nós que agradecemos. E
como esse vídeo vai ser lançado depois do Banzai, não vai dar pra fazer a propaganda, né? Talvez não, vai primeiro depender, sai. vai depender Primeiro do sai. editor aqui, ó. Então, eu queria agradecer o convite e assim, fazer o convite às pessoas que forem de Parnaíba e quiserem ver eu e a Dani falando um pouco sobre Star Wars no Banzai. A gente vai falar sobre o universo expandido, que são os livros, quadrinhos, jogos que foram feitos para o George Lucas ganhar dinheiro, né? Porque ele ganhou dinheiro realmente em cima disso. E também em cima de camisetas e produtos afins. E, assim, a gente vai falar sobre isso e sobre um pouco sobre o novo cânone, que é os livros que foram lançados depois do anúncio do Despertar da Força. Isso. E eu também quero agradecer o convite, convidar vocês para ir lá ver a nossa palestra, vai ser legal. Eu imagino que sim. Nós vamos fazer a cobertura do evento também. Os meninos vão fazer a cobertura do evento, então mesmo que vocês não possam ir, dar uma conferida depois no site, no canal dos meninos. Coronel Pacífico. Exatamente, para poder ver como é que foi. Vai ser bem bacana. É isso, galera. Obrigado por assistir até aqui. Foi grande, mas foi de coração. Comentem aí se você gosta do Lando. Comentem, compartilhem, divulguem, mostrem para seus amigos aí, já para vocês pegarem um gás no dia 17 de dezembro, o novo filme Star Wars: O Despertar da Força. Vamos fazer um review também nós 4? Vamos. Já deixamos aí o convite publicamente. Então, E se vocês não entenderem a referência do Lando, não Só entenderam. Até mais, galera. Até mais. Valeu. Valeu. valeu.